aquele ponto ali, ó. Ele falou, o que você quer com aquele ponto? Agora eu vou te falar detalhes do gráfico. Esse ponto tem quantas coordenadas? 2. Está em cima de que eixo? Y. O x vale quanto? 0. Se o x vale 0, se eu calcular f de 0, óbvio que f de 0 vai dar quanto? Menos 1. E o que eu quero te dizer? Que esse menos 1 aqui, esse menos 1 aqui, é o coeficiente aqui, ó. É esse menos 1. Então, y é igual a 2x menos 1. Lembra que o menos 1 é o b aqui? O a vale 2, o b vale menos 1. Caramba, o b é onde a reta toca o eixo y. Sim, a reta y é igual a x mais b. Sempre intercepta o eixo y no b. Sempre. Claro, sempre considerando função dos reais para os reais. Legal? E esse menos 1 chama coeficiente, lembra o quê? Menos 1 chama coeficiente linear. Começam a vir os nomes. Fica ligado agora. Comecei a tocar em detalhes da nossa função polinomial de primeiro grau, né? Nossa função y igual a x mais b, genericamente da função afim. Tá legal? Muito bem, vamos fazer um próximo? Para essa mesma função, já sei que o b é onde toca o eixo y, mas eu sei que ela toca o eixo x também. Como é que eu descobriria esse número? Por favor, não vai dizer que é 1, né? O 1 tá aqui, ó, tá? Esse número é antes do 1. É um número entre 0 e 1. Quem é ele? Ele fala, como é que eu acho? Fácil. Para qualquer lei de formação. Ó que legal. Te deram um gráfico qualquer. Não interessa se o gráfico é bonito ou feio. Ah, eu quero saber onde é que ela toca o eixo x ou eu quero saber onde é que ela toca o eixo y. Olha, isso não é fácil. A hora que ela bater no eixo y, tem um ponto. Mas o x vale 0. Então você pega a lei de formação e troca x por 0 e descobre onde é que ele toca o eixo y. Se você quer saber onde é que ela toca o eixo x, pensa, a hora que ela bate no eixo x, o y vale 0. Então você vai na lei de formação e troca y por 0. Legal? Descobrir intersecção com o eixo x é zerar o y. Descobrir intersecção com o eixo y é zerar o x. Ele fala do quando? Só sempre. Legal? Lá vai, ó. Vou fazer isso lá. Zerei. Aí é conta, né? Fica 2x igual a 0, 2x igual a... 2x igual a 0 não. 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1. Divide os dois lados por 2. Nada de passar. Se você... Ah, Evaldo, eu passo. Então assista a minha aula de equação do primeiro grau, tá bom? Você vai parar com esse negócio de passar. Ele fala, mas é certo. Não é. X igual a meio. Aí eu tenho um pedido para você. Esse meio recebe um nome. Você lembra? Evaldo, lembro. Eu lembro, Evaldo, você já até falou na aula passada. Isso, se você assistiu, você lembra. O local onde o gráfico toca o eixo x é a raiz da função. Mas eu te falei outro nome também, que eu quero relembrar contigo. Tudo bem, esse cara é a raiz da função? É, mas tem um outro nome muito legal. E é um nome que eu gosto porque as pessoas não entendem esse nome e você vai entender esse nome. Quer ver? Esse valor aqui, ou seja, esse valor de x, o meio, ele fez o y dar 0. Esse meio zerou o y. X igual a meio zerou o y. Se eu zerei o y, eu posso falar que eu zerei a função. Então esse meio é o cara que zera a função. Talvez por isso que chamaram ele de quê? De zero da função. Ele falou, caramba, por isso chama zero da função? Claro, zero da função. É o cara que vai zerar a função. É o cara que vai zerar o y. Evaldo, o que me faltava era saber isso, né? Que quando eu me refiro à função, eu me refiro ao y. Show de bola, né? Agora você sabe tudo. Tranquilo? Já falamos desse cara que é o coeficiente linear, falamos da raiz, mas eu tenho mais coisas para te contar. Peguei de novo o mesmo gráfico, olha que legal. Tá vendo um triângulo aqui retângulo? Evaldo, o que você quer com geometria? Não, é mais que geometria, vou chegar um pouquinho em trigonometria também. Mas tem um triângulo retângulo, você tá vendo, vem comigo. Você tá vendo um ângulo aqui que vai aparecer? Esse ângulo é um ângulo que sai do eixo x, tá vendo? Ó? E ele foi até a reta, no sentido anti-horário. Essa frase é importante. Ângulo que sai do eixo x e vai até a reta no sentido anti-horário. Esse ângulo eu não sei quem é, vou chamar de alfa. Eu queria calcular a tangente desse ângulo. Tangente, espero que você lembre da trigo. Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Evaldo, eu nunca sei quem é um cateto oposto. É quem está oposto ao ângulo. Por isso chama cateto oposto, porque é quem está oposto. Evaldo, e aí como é que eu acho o adjacente? Só tenho dois catetos. Se um é o oposto, o que sobra é o adjacente. Então, por favor, não erre isso. Para o alfa, essa distância que está na frente do alfa é o cateto oposto. Quanto mede essa distância? A 3, aqui é 0, de 0 a 3, a variação do eixo y foi de 3. Olha o que eu falei, a variação no eixo y foi de 3 unidades. Esse é o meu cateto oposto. Quem é o cateto adjacente? O outro cateto, esse cara aqui. Os catetos são os que formam 90 graus, você lembra disso, né? Essa distância é a distância de meio, desculpem, de 2 até meio. Faz 2 menos meio para descobrir isso aqui, faz continha, 2 menos meio, faz fraçãozinha, tira MMC, papapá, vai dar 3 meios. 3 meios é essa distância aqui. Essa distância que é 3 meios é a variação do eixo x, que eu botei aqui. Ó, eu peguei a variação do eixo y pela variação do eixo x. Evaldo, o que você quer dizer com isso? Calma. Variação do eixo y pela variação do eixo x me deu a tangente do ângulo alfa, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x medido no sentido anti-horário.
Se você pegar e dividir essas duas frações, você vai pegar a fração de cima, que é 3 sobre 1, dividido pela fração de baixo, que é 3 sobre 2. Se você assistiu minha aula de matemática básica, de operações básicas, você vai lembrar que divisão de fração, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E por que faz isso mesmo? Por que faz a primeira vezes o inverso da segunda? Eu expliquei lá naquela aula, vai lá e assista. Legal? Se você pegar a primeira, que é 3 sobre 1, e multiplicar pela segunda, que é 3 meios, vira 2 terços, eu vou cancelar o 3 e vai dar 2. Tranquilo? Ele falou, mas para que você fez isso? O que você quer? Porque eu quero dizer que esse 2 não é qualquer 2. Procure aqui por aqui na função, procure na função, você vai achar um 2. Ele falou, você está brincando? Não, não estou brincando. Esse 2 é o A, é exatamente esse cara aqui. Ele falou, você está me dizendo que esse cara aqui é o resultado de uma tangente? Sim. Por isso que esse A não é chamado de coeficiente linear, é chamado de coeficiente o quê? Angular. E por que chama angular? Eu acho muito estranho isso em aluno. O professor fala assim, pessoal, anote aí, ó, esse cara chama coeficiente angular. Você faz o quê? Ah, obrigado, professor, vou anotar. Caramba, você tinha que levantar a mão e perguntar, professor, por que chama coeficiente angular? De onde é que vem esse nome, cara? Aí você fala, ah, professor, tinha que explicar. Ele fala, se você não souber, ele vai pesquisar. Por que chama coeficiente angular? Às vezes não faz sentido. Chama coeficiente angular porque esse carinha aqui, esse 2, depende de um ângulo. Ele depende do ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário, do qual você calcula a tangente. Legal? Então, a partir de hoje, você não pode errar isso. A tangente desse ângulo que eu te falei, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário, sempre vai te dar o coeficiente angular. Mas eu quero que você guarde mais uma coisa. O coeficiente angular, eu fiz cateto oposto por cateto adjacente, mas eu falei para você, o cateto oposto é minha variação de y, cateto adjacente variação de x. Então, se você tiver 2 pontos no plano cartesiano, 2 pontos de uma reta, você pega a variação do eixo y, pega a variação do eixo x e divide. Você vai ter o coeficiente angular, você vai ter o azinho, sempre, sem exceção. Legal? Esse azinho nós vamos chamar mais à frente de taxa média de variação da função. E se eu falo que é a taxa de variação da função, taxa de variação da função é a taxa que vai variar o y. Mas eu já chego lá nesse detalhe contigo. Legal até aqui? Tranquilaço? Vamos falar mais um pouquinho sobre isso ainda. Vamos fazer mais gráficos, vários gráficos que eu vou fazer contigo de função de primeiro grau, tá? Por enquanto com tabelinha, daqui a pouco já muda um pouco o foco, mas vamos com humildade, entendendo tudo. É para você ficar craque, saber tudo que realmente tem a ver com função afim. Essa função em particular é uma função de primeiro grau, além de ser afim, ela é do primeiro grau, porque o A é diferente de zero, mas como o B vale zero, lembra? Ela é uma função linear. Farei contigo uma tabelinha, só para exercitar detalhes. Se o x for 1, aliás, menos 1, desculpem, coloca menos 1 vezes x dá menos 3. Então vai ficar o par menos 1 e menos 3. Vamos fazer? Menos 1 e menos 3, só vamos apressar, porque agora vai ver que você ficou craque nisso aqui. Marquei. Vou pegar outro cara, deixa eu ver, 0. 3 vezes 0 sempre foi 0. Par vai dar 0, 0, vai dar a origem do sistema. Legal? Depois, e se eu pegar 1, 3 vezes 1, sempre foi 3, o par ordenado 1 e 3. Lá em cima, 1 e 3. Marquei. O que acontece? Vou ligar, porque se é uma função do tipo ax mais b, eu sei que é uma reta. E se eu sei que é uma reta, você concorda que bastariam 2 pontos, né? Eu fiz 3 de alegre, mas bastariam 3 pontos. Fiz meu gráfico. Essa função linear, você vai dizer, Erivaldo, eu notei uma coisa. Se a função é linear, o b é 0. Boa. Erivaldo, o b é onde a reta toca o eixo y. Boa. Erivaldo, se a função é linear, ela sempre vai passar na origem, porque o b tem que ser 0. Boa. E nesse caso, né, esse 0 é o b e é a raiz da função. É o 0 da função, porque também 0 y. Legal? Mas uma coisa importante. Quando a função é linear, nós vamos ver claramente que o y e o x são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Dá para ver claramente aqui, ó, que o y é diretamente proporcional ao x. Y sobre x é igual a 3. Lembra quando é diretamente, divide? O Adri explicou isso maravilhosamente bem. Legal? Falamos aqui da função linear, vamos a uma próxima. São várias. Essa função tem um nome também. Ela tem um título. É uma função chamada função o quê? Erivaldo, essa é aquela que o y é sempre 2. Isso, chama função o quê? Isso, constante. Porque o y é sempre o mesmo, o y é constante. Eu vou fazer o gráfico, talvez você vai achar que é exagero, mas é bom que você veja isso que talvez você fez uma vida inteira. O gráfico. Se eu pegar x igual a menos 1, coloca x igual... Ah, não tem x. Não, ali não é que não tem x, é que é 2 mais 0x. Se é 0x, 0 vezes menos 1 vai dar 0, o y continua sendo 2. Porque o y vai ser sempre 2 para qualquer x, por isso que a função é constante. E quando você marcar o ponto, vai dar menos 1 para x, 2 para y, eu vou ter aquele ponto. Se eu pegar x igual a 0, o y vai continuar sendo 2, porque o y não deixa de ser 2, porque ele é constante. E o par vai ser 0 e 2. E se eu pegar 1, Erivaldo chega? Não. Se eu pegar 1, coloca 1 ali no lugar do x, o x eu multiplico 0, não vai mudar nada, o y continua sendo 2, e eu vou ter o ponto 1 e 2. Erivaldo, eu já entendi que para qualquer x que você pegue, o y é sempre 2. Peraí, se o y é sempre 2, os pontos vão se acumular aqui, ó.
Porque o y é sempre 2. E aí o grafo vai dar uma reta paralela ao eixo x. Ou seja, quando a função é constante, nós temos o gráfico como uma reta, mas é uma reta paralela ao eixo x. Legal? Então notem, eu já tive ali reta crescente, agora tive uma reta constante, a gente vai conversando, fica legal. Fica legal? Não, fica ligado. Misturei ligar com, sei lá, misturei. Bora, vamos pra frente? Lá vamos nós. E essa função? Especial demais na matemática. Evaldo, essa tão bobinha? Nossa, ela é muito especial. Lá na frente, quando nós falarmos de função inversa, você vai ver um negócio muito legal sobre ela. Mas eu vou fazer o básico. Vamos fazer o gráfico. Se o x for menos 2, se o x for menos 2, o y é menos 2. Porque essa função é a função que está dizendo que o y é igual a x, que o y é idêntico a x, que o y é sempre igual a x. Então, quando x é menos 2, o y também é menos 2, e eu tenho o par menos 2 e menos 2. Primeiro ponto foi. Se eu pegar x igual a 0, o y é igual, vai dar 0 também, é o par 0 e 0. E se eu pegar x igual a 2, o y vai dar 2 também, porque eles são sempre iguais? Evaldo, o x e o y são sempre iguais, isso. E se eles são sempre iguais, a hora que eu ligar eu vou ter essa reta, só porque essa reta, desculpem, essa função ela recebe um nome. Evaldo, que nome? Adivinha? X e y são sempre iguais, são sempre idênticos, por isso que a função é chamada de função o quê? Identidade. Guarde, a função identidade é a função y igual a x, ela é muito importante na matemática. Mas eu tenho mais um bate-papo contigo sobre essa função identidade. Olha que legal. Tá vendo um ângulo aqui azul? Quanto mede esse ângulo? Fala você. Evaldo, não sei, claro que sabe. Evaldo, a tangente desse ângulo dá o coeficiente angular. Sim. Peraí, se a tangente desse ângulo dá o coeficiente angular e o coeficiente angular é 1, qual é o ângulo cuja tangente vale 1? Evaldo, não sei, sabe? O ângulo cuja tangente vale 1 é quanto? 45. Então eu sei que esse ângulo é de 45. Mas digamos que você não quisesse pensar assim, vamos pensar diferente. Você vê um triângulo retângulo? Sim. Você está vendo que esse cateto mede 2? Sim. Está vendo que esse cateto também mede 2? Sim. Peraí, então esse lado é igual a esse. E quando um triângulo tem dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. E se um triângulo tem dois lados iguais, ele tem dois ângulos iguais. Então, obviamente, este ângulo e este ângulo tem que ser iguais. Claro que não vai ser esse e esse, porque esse é 90, né? Esse aqui é 90. Ele vai operar a soma dos três é 180. Boa! A soma dos três ângulos de um triângulo é 180? Sempre! Se esse é 90 e a soma dos três é 180, a soma desses dois é 90. Concorda? E se a soma dos dois é 90 e eles são iguais, cada um mede quanto? 45. E se você calcular a tangente de 45, vai dar 1. Ou seja, você podia do 1 tirar o 45, do 45 tirar o 1. Mais uma coisa importante, bem importante agora. Se você sair do zero e vir para cá, esse pedaço de reta aqui, essa semi-reta, ela pega esse quadrante aqui e divide o ângulo ao meio. Era um ângulo de 90, ela dividiu em 2 de 45. E quando você tem uma linha que divide o ângulo ao meio, você tem um ângulo, tem uma linha que divide ao meio, a geometria diz que essa linha chama-se uma bissetriz. Lembra disso? Então aqui eu tenho a bissetriz do quadrante 1. Para baixo eu tenho a bissetriz do quadrante 3. Então o que eu tenho? Juntando as duas eu tenho as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Erivaldo, claro, ímpares porque o quadrante 1, 3, 1, 3 são números ímpares. Boa, é isso. E aí, claro, que alguém pode cobrar de você a seguinte frase. O gráfico da função identidade coincide com as bissetrizes dos quadrantes ímpares. Totalmente verdadeiro também. Legal? Olha a quantidade de informação que eu estou trazendo em cada exemplo que eu estou fazendo com você. Bacana? Resumo de tudo que nós falamos. Se alguém te desse essa reta, primeira observação, não é vertical. Se fosse vertical, não seria uma função do tipo y igual a x mais b. Como ela não é vertical, ela é uma função do tipo y igual a x mais b. Tranquilo? Próxima pergunta. Você saberia me dizer para essa reta se ela é uma reta crescente ou decrescente? Erivaldo, fácil, né, Erivaldo? Meu Deus, ó, ela está decrescendo, dá para ver claramente. Então ela é uma reta decrescente. E pelo que você notou até agora, quem é que define se a reta é crescente, constante ou decrescente? Você tem noção de quem é que define isso? Vou te ajudar. Você acha que é o A ou o B? Erivaldo, não lembro. Qual coisa faça pelo código de cores. Você acha que é o A ou o B que define se ela é crescente ou decrescente? É o A. O que acontece? Se o A é negativo, a reta é decrescente. Se o A é positivo, a reta é crescente. E por favor, não erre agora. Uma função é do tipo y é igual a x mais b. Esse A, que multiplica o x, ou é positivo, ou é negativo, ou é zero. E quando é zero, claro, é um número sem sinal, certo? Olha que legal. Se o A é positivo, a reta é crescente. Se o A é negativo, a reta é decrescente. Então, se o A é igual a zero, que não é nem positivo nem negativo, a reta não é nem crescente, nem decrescente, a reta é constante. Ele fala, caramba, tudo faz sentido. Óbvio, chama matemática. A matéria que mais faz sentido no mundo é essa. Legal? Só tem que entender. Outra perguntinha para vocês. Você está vendo aqui que o meu A chama coeficiente angular e aqui eu boto um detalhe importante. É detalhe, tá? Mas eu sei que você quer ficar craque em matemática. Coeficiente angular da reta. Não chame coeficiente angular da função. Função não tem coeficiente angular. Coeficiente angular e coeficiente linear é característica de reta, que é um estudo lá da geometria. Tá legal? Então esse aqui é o coeficiente angular da reta. Não fale da função, que as pessoas vão rir de você, mas eu sei que você não vai falar. Você vai confiar na minha pessoa.
Olha que legal. Tá vendo aquele ponto lá que caiu em cima do eixo Y? Quantas coordenadas tem? Ele fala, não precisa nem falar, já sei quem é, mas fala tudo comigo. Quantas coordenadas ele tem? 2. Está em cima de que eixo? Y. Uma das coordenadas vale quanto? 0. Quem é que vale 0? O x. Se o x vale 0, você vem na lei de formação, troca x por 0, vai zerar essa parte, vai dar b. É claro que é o ponto 0 e b, e eu estou te dizendo o que com isso? Que se uma função é do tipo y igual a x mais b, ela vai interceptar o eixo y no b, no coeficiente o quê? No coeficiente linear da reta. Legal? Última perguntinha desse gráfico. E esse ponto em verde? Tudo combinandinho as cores, você tá ligado, né? Esse pontinho em verde é um ponto do eixo x, ele tem 2 coordenadas, está em cima do eixo x, então o y vale 0. Se o y vale 0, existirá um valor de x que vai zerar o y, e o valor de x que zera o y, o valor de x que zera o y é porque ele zera a função. Então esse cara verdinho seria a minha raiz ou o meu zero da função. Legal? Tranquilo o resumo gráfico que nós falamos até agora? Mas eu quero te fazer mais um pedido. Ainda sobre o resumo gráfico, eu vou te dar 3 gráficos, 3. Todos 3 são do tipo y igual a x mais b, pode olhar. Nenhum deles é vertical, então todas são funções do tipo y igual a x mais b. Todas são funções afim. Claro, nem todas aqui são do primeiro grau, vou deixar você descobrir isso. Mas eu queria que você se concentrasse nesse gráfico. E para esse gráfico, olhando o desenho da reta, me dissesse se o y é positivo ou negativo. Edivaldo, moleza, acabei de fazer contigo. A reta é decrescente, o y é negativo, Edivaldo. Boa. E o b, positivo ou negativo? Edivaldo, o b é onde toca o eixo y, né? Tocou na parte positiva, Edivaldo. Então o b é positivo? Perfeito, o b é positivo, ele tocou ali. E esse ponto aqui é a raiz, ó. A raiz é o quê? Positiva, né? Está na parte positiva do eixo x. Vamos ver esse aqui agora, se você entendeu mesmo. Para esse gráfico, vai, sinal de A e B, começa. A positivo ou negativo? Positivo, porque a reta é crescente. B, positivo ou negativo? Edivaldo, o B dá 0, Edivaldo. Boa, o B não é nem positivo, nem negativo, o B é 0. Edivaldo, quando o B é 0, a função então é linear. Boa, essa função já é linear. Ela é do primeiro grau, porque o A é diferente de 0. Aquela é do primeiro grau, porque o A é diferente de 0. Mas aqui o B é igual a 0, ela é uma função linear. Só porque se você olhar, ali caiu o pontinho verde em cima do vermelho. Ou seja, a raiz coincidiu com o B. Concorda comigo? A raiz também vai ser 0. Pronto. Mas digamos que esta função que é linear, digamos que eu afirme para você que este ângulo é de 45 graus. Digamos que eu te dê essa informação. Você sabe o que eu vou perguntar, né? Você quer de 45 graus? Essa função, além de ser afim, porque é do tipo y igual a x mais b, além de ser linear, porque o a é diferente de 0 e o b é igual a 0, ela é a função y igual a x, ela é a nossa função o quê? Identidade. Então essa reta, ela é uma função linear sim, mas eu posso dizer que ela é a função identidade. Esse nome, claro, é mais forte do que o linear nesse caso. Legal? E o último gráfico, este, você vai me dizer sinal de A e B, duvido que você erre. Reta paralela ao eixo x, reta paralela ao eixo x, o a é positivo, negativo ou vale 0? O a vale 0, né? E se o a vale 0, ela não é mais uma função do primeiro grau. Ela é afim, mas não é do primeiro grau, ela é uma função chamada função o quê? Constante. A função é constante porque o y é sempre o mesmo. E é claro que o b continua sendo o local onde ela toca o eixo y. Legal isso aqui, né? Tranquilo? E essa função, claro, recebe o título aqui de função constante, como nós já tínhamos falado. Fechou esse bloco? Legal, sabe tudo de gráfico, sabe fazer gráfico de uma função de primeiro grau, depois faço tabelinha, tô craque nesse negócio, sei sinal de A, sinal de B, até tangente eu aprendi, Erivaldo. E poxa, agora eu sei que aquele A é a variação de Y pela variação de X, está muito legal. Então deixa eu te falar um negócio. E se eu dissesse, faça esse gráfico agora? Você podia fazê-lo de cabeça? Erivaldo, pera, de cabeça não, Erivaldo. Eu tenho que fazer uma tabelinha. Não, agora eu quero fazer sem tabelinha. Vamos evoluindo. Próximo passo. Como é que você faz o gráfico de uma função do tipo y igual a x mais b? Só no olho, assim. Ó. Você olha, deixa eu ver, peraí. Ah, aquele 6 indica tal coisa. Ah, aquele menos 2 indica tal coisa. E se eu descobrir mais... Ah, que legal. Erivaldo, isso é papo de louco. Não, você está me entendendo. Se eu tô louco, você também tá. Nós estamos juntos aí. Pode ver. O 6 não indica um negócio para você? O 6 não indica um negócio no gráfico? Claro que indica. O menos 2 não indica que a reta é, não sei, né? É? Isso. E o 6 onde, né? Toca, né? E dá para descobrir, não dá? Então, ele falou, cara, você é louco. Matemática é loucura, uma loucura apaixonante. Sabe como é que você faz esse gráfico de uma maneira rápida? Assim. Eu acho que você já fez o gráfico de cabeça, tá? Eu acho. Mas eu vou fazer contigo o seguinte, pega a função e acha a raiz dela, acha o zero da função, acha o zero da função, acha o valor de x que zera o y. Aí você pega aquela função e troca o y por 0. Eu quero x, tal que o y seja 0. Peguei minha lei de formação, troquei y por 0, matemática básica eu vou deixar contigo, qualquer coisa acha lá a aula de equação de primeiro grau que tem no nosso canal e assiste lá. X igual a 3, ela vai tocar o eixo x no 3 e 0, no ponto 3 e 0. Não esquece, ó, x é 3 quando você botou y por 0.
Trocou o y por 0, o x deu 3. X igual a 3, y é 0. X igual a 3, y é 0. Meu par ordenado, 3 e 0. Não é isso? E eu marquei aqui, ó. Ela vai tocar aqui. Esse cara quem é? A raiz da função. Mas pelo amor de Deus, para aquele gráfico, você sabe onde é que para aquela reta lá, desculpa, para aquela equação, para aquela função, você sabe onde é que ela toca o eixo y, né? Edivaldo, claro, eu sei, ela toca exatamente no ponto vermelho, Edivaldo. Quem é o ponto vermelho? Tá lá? Quem é? 6. Lembra? Exatamente aquele cara lá. Nosso coeficiente linear. E se ela vai tocar no 6 e eu já sei que ela toca aqui, é só desenhar a reta, né? Acabou. Então notem, a partir de agora você pode fazer gráfico de função afim assim, né? Muito mais rápido do que fazer tabelinha. Não é pecado fazer tabelinha, mas assim é mais rápido e assim traz mais conceito para você. Uma coisa importante aqui, se eu sair do eixo x e for até a reta, no sentido anti-horário, eu vou ter um ângulo. Quanto vai dar a tangente desse ângulo? Não me decepcione. Quanto dá a tangente desse ângulo? Não é para fazer conta, é um conceito que eu te passei. A tangente desse ângulo vai dar quanto? O que você falou? Boa, se você falou menos 2 eu fiquei muito feliz, porque esse menos 2 é o nosso coeficiente angular. Legal? Edivaldo, e se eu calculasse a tangente desse ângulo de dentro? Tranquilo, vamos chamar esse ângulo de beta? Tangente é cateto oposto, que é 6. Por cateto adjacente, que é 3. 6 sobre 3, 6 sobre 3 vai te dar 2. A tangente desse ângulo é 2. Mas a soma dos dois ângulos é 180. E quando dois ângulos somam 180, eles são ditos suplementares. E quando dois ângulos são suplementares, suas tangentes são opostas. Então, se a tangente desse deu 2, a desse vai ser menos 2. Edivaldo, aquele negócio que você falou da variação do y, da variação do x. Dá para fazer, ó. Pega os dois pontos, o vermelho e o verde. Vai no eixo y, a variação é de 6. Pega os dois pontos, vai no eixo x, variação de 3. Variação de 6 por variação de 3, divide e dá 2. Edivaldo, então, o meu a seria 2. Calma. 2 é a minha variação, depois não vamos falar sobre isso, é a variação da função, é a variação do y. Mas como uma reta decrescente, claro que não é 2, é quanto? Menos 2. Tranquilo?